Bom dia especial a cada um de vocês que nos acompanha aí nas suas casas. Mais uma vez, Páscoa. Uma feliz Páscoa a cada um de vocês. Dia de alegria, dia de festa, dia que o povo de Deus costumeiramente se reunia aqui na sua casa, lotava esses bancos, fazia uma grande festa pela ressurreição do nosso Senhor. Dia de mais uma vez ouvir a palavra do anjo dito às mulheres que logo cedinho de manhã vão ao túmulo e encontram o túmulo aberto. O anjo diz: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham, vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa, digam aos discípulos dele: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Não tenham medo. Ele ressuscitou, como havia prometido fazer. Aquilo que parecia o fim, ou o momento que parecia o fim da vida dos discípulos e de todos aqueles que seguiam a Jesus, agora tem um novo sentido, parece um novo começo. Jesus ressuscitou. Sim, ele havia dito que iria fazer. Mas como é difícil crer nessa história da Páscoa. Como é difícil ainda hoje crer na história da ressurreição do nosso Salvador. Todo o restante da palavra de Deus nós conseguimos compreender pela nossa razão. Mas a ressurreição, nós precisamos de fé. Eu poderia aqui dizer para vocês: olha, mas o túmulo está vazio, o túmulo não, Jesus está lá em Jerusalém, não tem ninguém ali, é só ir lá para conferir. Mas isso com certeza não tiraria a sua dúvida. E a humanidade continua duvidando da ressurreição. Poderia ainda citar o livro de Atos dos Apóstolos, onde tantas vezes Jesus aparece aos seus discípulos, aparece a pessoas queridas, fica 40 dias ainda aqui neste mundo entre aqueles que ele amava, aparece de uma só vez a mais de 500 pessoas. Mas tudo isso não aplaca a dúvida do nosso Deus. E continuamos pensando: será que a ressurreição é verdadeira? A história da humanidade nos mostra que o ser humano sempre foi incrédulo quando nós falamos sobre morte e ressurreição. As mulheres não creram na ressurreição de Jesus. As mulheres correram ao túmulo para ali encontrar o corpo de Jesus. O anjo lhes fala: agora voltem correndo aos discípulos, falem que Jesus ressuscitou como ele prometeu. O que os discípulos fazem? Saem correndo, Pedro, João, em disparada em direção ao túmulo. E aí diz o texto de João que apenas João creu na ressurreição, porque Pedro ainda duvidava, o corpo não estava ali, mas será que Cristo realmente ressuscitou? Então eles voltam, se trancam em um quarto, em uma sala fechada, todos os discípulos juntos, à noite, Jesus aparece. Logo adiante, Tomé duvida, e tantos outros duvidam da ressurreição. Se olharmos ainda um pouquinho além da palavra de Deus para o apóstolo Paulo, todas as cartas de Paulo têm um capítulo especial explicando a ressurreição dos mortos. Se olharmos mais um pouquinho além, nós vamos ver que no tempo bíblico de Jesus havia um grande grupo chamado de saduceus, que acreditava que o fim era aqui neste mundo. Um grupo judeu. Os gregos, para os quais o apóstolo Paulo escreve essa carta, ou todas as cartas, eles acreditavam no fim aqui deste mundo. Se nós olharmos hoje para o que as pessoas creem, certamente nós ouviremos tanta coisa diferente: reencarnação, evolução do espírito. Aonde nós vamos depois da morte? Ou a morte é o fim? Não raro nós ouvimos pessoas dizer assim: mas ninguém voltou, como eu vou crer na ressurreição?
E aí que está o grande problema. Sim, Jesus voltou. Sim, Jesus apareceu aos discípulos. Sim, Jesus mandou os anjos anunciarem a sua ressurreição. Sim, Jesus fica 40 dias mostrando que realmente ele havia ressuscitado e que ele estava aqui entre nós. E as palavras dos anjos são especiais quando dizem: não tenham medo, não temais. Por mais que tudo se transforme ao nosso redor, por mais que o mundo se abale ao nosso redor, não tenham medo, pois Jesus ressuscitou. Ele não está aqui. E isso dá um sentido todo especial, diferente à vida das mulheres, à vida dos discípulos e à nossa vida. Tristeza, dor, morte, tudo aquilo que nós lembramos na Sexta-feira Santa, hoje passa com a alegria da ressurreição. Sim, na Sexta-feira Santa nós refletimos sobre o está consumado, sobre a cruz, aonde nós temos o perdão de todos os nossos pecados. E toda a obra da cruz foi em meu favor, foi em teu favor, para a ressurreição ou para perdão dos nossos pecados e para recebermos uma nova vida. Mas a história nos mostra, e Jesus em sua palavra, em seu evangelho, nos fala de uma vida na sua companhia, aqui e para a eternidade. Lembram de outro texto, João capítulo 11, onde em outro momento, distante dali, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Para nós humanos, segue a dúvida, porque é muito difícil crer. Precisamos da ação do Espírito Santo. Nossa razão humana, ela não compreende a ressurreição. Parece impossível, porque nós somos apenas humanos. O nosso Deus, o nosso Pai, que criou todo o universo, tudo aquilo que está ao nosso redor, aquele que nos governa e que tudo está na sua mão, é o mesmo que promete a nossa ressurreição. É o mesmo que enviou o anjo anunciar às mulheres: ele não está aqui, ele foi ressuscitado. E o anjo continua ainda dizendo: agora vão, corram lá em direção aos discípulos, falem das coisas grandes que Deus fez. E ainda hoje a palavra de Deus nos desafia e diz: não apenas se reúnam na igreja, agora vão ao mundo e falem das coisas grandiosas que Deus fez em favor de cada um de nós. Em especial, falem que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, e que nós cremos que um dia nós também iremos ressuscitar. Por isso a Páscoa é tão especial. Ela nos dá um novo sentido, ela dá um sentido especial à nossa vida. Por isso, ano a ano, há mais de 2000 anos, as pessoas se reúnem em templos, em casas, ou seja, lá onde for, para celebrar neste dia que Jesus ressuscitou, que tudo está consumado sim na cruz, que tem o perdão dos meus pecados, mas que Ele vive. Por isso eu posso crer também de uma forma toda especial e confessar nas palavras do credo apostólico que acabamos de confessar, e as palavras finais nos trazem um relato muito bonito da fé cristã, quando nós afirmamos: eu creio na ressurreição, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio na remissão dos meus pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Por isso eu posso cantar com toda alegria, com todo entusiasmo, como iremos fazer logo adiante, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Pensem nisso e que Deus nos acompanhe em mais uma Páscoa. Amém.